que coronavírus é só um sinal gritante, global, de que Jesus está voltando. Se alguém me dissesse há um ano atrás que nós viveríamos um cenário como o que estamos vivendo agora, eu iria dizer que é mentira. Você já conseguiu pensar em países desenvolvidos prostrados diante de um vírus? Você já conseguiu pensar em nações poderosas vivendo semanas fantasmas, sem ninguém poder sair de casa por causa de uma epidemia? Você já conseguiu imaginar nações capitalistas fechando suas fronteiras, controlando seus aeroportos, impedindo a chegada de pessoas de outras nações amigas? Você sabe o impacto de um presidente dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra, da Austrália, eu estou falando de nações desenvolvidas do mundo, dizendo: não venham para cá porque você não vai pousar. Você já conseguiu imaginar o que significa um governador dizer: nós vamos controlar o acesso das divisas do estado, porque se alguém estiver com os sintomas, não entra no estado? Isso é um cenário claro, gritante, que a igreja precisa perceber o tempo que ela está vivendo, o momento que ela está vivenciando. Já conseguiu pensar de nações no Oriente e nações no Ocidente vivendo a mesma situação e o mesmo cenário? Nós estamos falando de nações com fusos horários de 12 horas de diferença, com cultura diametralmente opostas, fazendo continência para uma epidemia global. Quando foi que você viu jornais do mundo inteiro, dos maiores canais de televisão do mundo, noticiando a mesma coisa, só em filmes de epidemias? Aí o Senhor Jesus diz assim: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, é necessário que isto aconteça. Versículo 6 de Mateus 24. Agora olha o que Jesus diz: mas ainda não é o fim, é o princípio. É o que a Bíblia chama de o princípio das dores. Qual é a referência que Jesus já usa para princípio de dores aqui? É a mesma referência de uma mulher entrando em trabalho de parto. As primeiras contrações ainda não são o parto, é a ação da placenta começando a dar sinais que o feto precisa sair. Essa convulsão que nós estamos vivendo é um sinal claro de Deus para a igreja, dizendo que está chegando a hora de a igreja sair da terra para o lugar da promessa de Deus para aqueles que nele creem. Quando na história nós vimos governos do mundo inteiro falando a mesma língua, falando a mesma coisa, tomando as mesmas decisões, concordando entre si? Rússia e Estados Unidos tomando as mesmas posturas, China e Reino Unido tomando as mesmas posturas, Coreia do Norte e Coreia do Sul
precisando tomar as mesmas posturas. Reuniões de grandes líderes do mundo estão acontecendo o tempo inteiro, pensando em soluções para o problema. E não se assuste se depois que essa pandemia passar, alguém se levantar dizendo: nós precisamos estabelecer um governo mundial, nós precisamos estabelecer um sistema de governo que seja global. Não se assuste se isso acontecer, porque nós estamos vivendo uma plena e clara preparação do cenário para a manifestação do anticristo. As nações estão se alinhando por conta de uma crise que certamente foi provocada, e há quem diga intencionalmente. Primeira vez na história que o Papa aparece na praça do Vaticano para abençoar um povo que não foi. E não faz muitos dias que ele mesmo disse que já está na hora de anunciar um governo mundial. Esses sinais declaram que Jesus está voltando. Nós estamos numa guerra sem mísseis. Nós estamos numa guerra sem aviões. Nós estamos numa guerra sem explosões. Eu estou falando com irmãos da Itália, do Reino Unido, de Portugal, dos Estados Unidos. A linguagem é a mesma, o assunto é o mesmo. O desespero é o mesmo. Por que será que nós não estamos ponderando, acima de tudo, que há um cenário espiritual claro? E lhe digo, a rua está sendo pavimentada para que o iníquo seja apresentado, para que o anticristo seja manifestado. E como existem algumas linhas de raciocínio, existe quem crê que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Eu estou nesse corpo, nesse grupo. Existem os que creem que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Existem os que creem que a igreja será ingressada no milênio e só será arrebatada depois. Mas, partindo do princípio de que a igreja pode e deve ser arrebatada antes que o iníquo se manifeste, porque a Bíblia diz que ele não se manifestou ainda, porque há um que o detém. E a expressão deter ali é colocar o pé na porta. A Bíblia está se referindo ao Espírito Santo segurando a porta para que o anticristo não se manifeste. E o detalhe é que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo será retirado com ela. Então significa que para esse homem, para que esse iníquo, para que esse governo mundial consiga exercer o seu comando sob influência direta de Satanás, o Espírito Santo não poderá estar mais aqui. E se o Espírito Santo não estiver mais aqui, significa que a igreja não estará mais aqui. Então significa que nós estamos nas portas da vinda do Senhor Jesus. E por alguma razão a gente não fala mais nisso, não pensa mais nisso. E estamos sendo chamados a ponderar, a pensar e a lembrar que Jesus vem, e Ele vem logo, e Ele vem já, e pode ser hoje. E se não for hoje, e o dia amanhã amanhecer e nós estivermos aqui, não significa que não estamos às portas. A
igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, precisa se apaixonar pelo céu e querer que Jesus venha logo. Amém. Os outros